queremos ouvir a tua voz e nos dar a direção da tua palavra. E aquele que crê, diga amém. Hoje eu quero pregar para você sobre o poder da aliança. Eu já preguei muitas vezes sobre aliança. E ontem essa palavra, na verdade, sexta-feira, saltou essa palavra no meu coração. Sexta-feira foi um dia meio carregado para mim, que eu não consegui fazer o jejum, passei mal. E o dia foi muito pesado. Quando eu vi que estava pesado, eu fui para a Bíblia. Vamos ler Bíblia, vamos assistir pregação, porque eu sei que o diabo está armando alguma coisa. Então, para o diabo querer armar, a gente arma em cima dele. E eu começo a ler Bíblia e Deus soltou essa palavra no meu coração, que eu quero dividir com vocês. Amém? Diz assim: E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que a este aprover, se eu não te fazer saber, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo como tem sido com meu pai. Jonatas, filho de Saul, primeiro rei de Israel, sabia que o pai dele queria matar Davi. Aí Jonatas vai falar assim: Davi, fica aqui. Eu vou lá na minha casa. Eu vou sondar o coração do meu pai. Se meu pai não quiser fazer nenhum mal para você, eu vou dar notícia. Ó, fique em paz que meu pai está tranquilo. Agora, se meu pai quiser fazer algum mal contra você e eu não falar, eu mentir para você, que Deus me mate. João está pensando bem, cara, porque eu quero te avisar para que você vá embora em paz. Amém? Estão entendendo até aqui? Bora. Versículo 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Olha para mim. E se meu pai morrer, porque o meu pai é teu inimigo, mas eu sou teu amigo. Mas se meu pai morrer, você não vai me matar? Ou se você matar o meu pai, vai querer me matar também? Eu quero viver. Não toque em mim, em outras palavras. Versículo 14, versículo 15, perdão. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos, ou os inimigos de Davi. Ele vai falar o seguinte: Davi, eu sei que você é o escolhido, mas quando meu pai morrer, e quando eu morrer, eu te peço uma coisa: não tire a tua bondade sobre a minha família. Seja bom com meus filhos e com os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Você pode fazer isso para mim? Isso aqui é uma aliança de um homem para com outro homem. Saul era filho do rei, mas Davi era o general da guerra, general do exército. Perdão, Saul era o rei, Davi era o general e Jonatas era o príncipe. Na sucessão, morria Saul, Jonatas seria o rei. Mas ele sabia que o povo amava mais Davi do que qualquer um outro. E ele vai dizer: eu sei que você é o povo, é o predileto do povo. Não faça nenhum mal contra mim. E não tire a tua bondade da minha família. Amém? Estão entendendo? 2 Samuel. Você estava em primeira, vai para 2 Samuel. Capítulo 5. Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 6.
Todos já acharam? Você deve saber um pouquinho da história. Saul vai para a guerra, Jonathan também vai. E os inimigos matam o rei e o príncipe. Não tem mais sucessor real para assumir o reinado. E todo o povo vai pegar Davi e vai fazer de Davi o rei. Davi assume o reinado de Israel. E Davi, eu acredito que nas suas andanças pelos territórios da época, ele se apaixonou por uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém não fazia parte de Israel ainda, até que Davi tem uma ideia: vamos invadir Jerusalém, vamos matar aqueles inimigos e vamos fazer de Jerusalém a capital de Israel. Amém? Vamos para a Bíblia. Versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram para quem? Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste... O rei de Jerusalém, quem tomava conta de Jerusalém, debochou de Davi. Davi, aqui tu não entra. Tu é tão fraco, mas tu é tão fraco que até os cegos e os paralíticos botam vocês para fora. Cuidado com as ameaças, cuidado com aquilo que fala. Cuidado. Versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: tu que está disposto quem está disposto a ferir os jebuseus, suba até o canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Olha para mim, pessoal. Cuidado com aquilo que as pessoas falam de você e você dá ouvido. O inimigo de Davi falou uma frase, Davi pegou essa frase. Davi, você não vai entrar aqui porque até os paralíticos e cegos botam você para fora. Davi ficou com raiva. Em vez de Davi ficar com raiva do rei, Davi ficou com raiva de cego e paralítico. Não tem nada a ver. Sabe o que Davi faz? Davi reúne os homens e fala o seguinte: nós vamos entrar pelo caminho subterrâneo por baixo. Quem matar os cegos e os paralíticos, eu boto como capitão. E foi uma matança. O exército entrou e foi matando todo mundo, e Davi conquista Jerusalém. E Davi bota um decreto: em Jerusalém não entra mais nem paralítico, nem aleijado, nem cego. Não entra ninguém. E ficou essa história. Quem nascia cego tinha que morar fora de Jerusalém, morava em outros lugares, mas não podia entrar em Jerusalém. Quem está entendendo? Cuidado com o que os inimigos falam e você pega. E pega errado. Era para Davi ficar com raiva do rei. Quer dizer que eu sou fraco? Vou mostrar para você quem eu sou fraco. Vou matar você, desgraçado. Os cegos e os paralíticos não tem nada a ver. O diabo, ele é assim, ele vai soprando. E tem gente que vai caindo no sopro. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele solta mentira. E tem gente caindo na mentira. O diabo gosta de enganar. E tem gente caindo no engano. Aí Davi conquista Jerusalém, faz ela ser a capital, faz ser um lugar de adoração, mas paralítico e aleijado não pode entrar. Lembra que eu falei para você que o rei Saul morreu e que Jonatas também morreu? Só que Jonatas tinha um filho. Vai para o capítulo 4. Versículo 4. Acharam? Mesmo? Acharam? Jonatas, filho de quem? De Saul, tinha um filho. Um filho o quê? Aleijado?
era da idade de 5 anos quando de Jeziel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela ao fugir, ele caiu, ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Olha para mim. Quem era para ser o rei de Israel não era Davi, era para ser Mefibosete. Mas olha a notícia que chegou para Ama. Ama era babá. Ama, naquela época, era mãe de leite. Geralmente as mães colocavam uma empregada que tinha leite para ajudar a amamentar a criança. Mulher, vou falar igual nordestino. Mulher, vou falar igual carioca, vou misturar o brasileiro. Mulher, mete o pé. Que foi? Mataram o avô e mataram o pai dessa criança. Vão matar a criança. E a mulher desesperada pega a criança de 5 anos e sai correndo. No desespero, ela deixa a criança cair. Oh, que pancada miserável! A criança cai e quebra os 2 pés. Naquela época não tinha como engessar, tratar. E a criança vai crescer aleijada dos 2 pés. As pernas tortas, quebrou as pernas. E essa criança foi morar em Lodebar. Lodebar, pessoal, era o último lugar, mas bem longe de Israel. Lugar pobre, miserável. Os historiadores vão dizer que Mefibosete pedia esmola, virou um mendigo, não trabalhava, era aleijado. Pessoal, alguns historiadores vão falar que ele dizia que ele era neto de Saul, ninguém acreditava. Você, neto do rei, nessa miséria? Você é um miserável, você é um cachorro. Se eu não te der comida, você passa fome. Vamos para a história. Capítulo 9. Estão entendendo a história, pessoal? Estão não? Vou ter que voltar tudo de novo, então? Capítulo 9, versículo 1. Posso ler? Amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha para o bispo, Davi sentado no trono, Jerusalém bombando, não entra nem cego, não entra paralítico, não entra ninguém, e Davi vai lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Vem cá, pessoal. Eu estava aqui pensando com meus botões e eu lembrei que eu fiz uma aliança com Jonatas, lá atrás. Tem alguém da família de Saul que está vivo? Existe alguém dessa família que eu possa ajudar, usar de bondade? E alguém vai dizer, tem sim, Senhor. Versículo 2. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram então que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos? Olha para o bispo. O rei vai falar: Ziba, eu fiquei sabendo que você foi empregado de Saul com esse senhor. Ainda existe alguém, Ziba, vivo dessa família? Tem sim, senhor. Mas, senhor, se preocupa não. Ele não pode nem entrar aqui, porque ele é aleijado. E o Senhor deu um decreto que cego e aleijado não entre em Jerusalém. Perca tempo com ele não.
E aí, pessoal? O que vai valer mais, a aliança ou a lei? O que vale mais? Aliança. Tem gente que está trocando isso. Prefere a lei e quebra as alianças. Eu poderia falar aqui sobre aliança com Deus, aliança entre um homem e uma mulher, aliança entre dois homens, bondade e amizade, aliança entre pastor e ovelha, aliança entre ovelha e pastor, aliança. Hoje existem coisas que se quebram facilmente. Aliança de seguir a Deus, de servir o Senhor, aliança com Deus. O Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu servo, o seu filho. Enquanto eu tiver vida, eu irei te servir. Quem está entendendo isso? Eu gosto de assistir muito testemunhos. Quanto mais quando Deus já me dá a palavra, a pregação, eu começo a assistir testemunhos para carimbar, vamos dizer assim a palavra. E eu assisti um testemunho de um pastor contando de um membro dele, de um senhor de idade, que não sabia nem ler e escrever. Era um analfabeto. E ele foi fazer um exame, e veio o resultado do exame, e ele, como não sabia ler, levou para o pastor dele ler. Pastor, o senhor pode ver o que está escrito aqui, que deu no exame? E o pastor, quando viu, ficou desesperado. Deu leucemia, câncer no sangue. E no último estágio, ele tinha poucos dias de vida. Aí ele falou: fulano, essa doença que você tem é grave. Você está com leucemia. É um câncer no sangue. E aquele senhor falou assim: glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você sabe o que eu estou falando do senhor? Deus está no controle de tudo, pastor. Deus sabe de todas as coisas. E aquele homem foi para o hospital. Começou a quimioterapia. Começou a cair cabelo. Começou aquele processo. E o pastor contando que uma vez foi visitar ele na quimioterapia, que ele ficava 3 dias na quimioterapia, internado lá por lá. E ele chegou lá e ele via aquele homem cantando louvor feliz. E, mas por que o senhor está desse jeito feliz? Pastor, não falei para o senhor que Deus está no controle? Me colocaram na sala com esses homens aqui, ó. Ele mais 3, são 4. 2 já aceitaram Jesus, e esse aqui está rebelde, mas vai aceitar até o final da terapia. E aquele homem ia e voltava, ia e voltava. O pastor contou, pessoal, que ele fez a metade daquele hospital aceitar Jesus. E o povo ali feliz. E ele cada vez mais fraquinho, cada vez mais fraquinho. Até que ele já não tinha mais força nem de ir para a igreja. O câncer tomando conta dele. O pastor levou a igreja até a casa dele. Todo mundo louvava o Senhor. E ele levantava a mão. Do nada, o câncer desaparece. E ele fica curado, aquele homem. E ele volta para o hospital para dizer que agora Jesus também cura. Isso é aliança com Deus. Aliança não se quebra. Aliança de servir. A aliança de você ser crente, aceitar Jesus, viver para Ele. Hoje você vê qualquer coisa, a pessoa se afasta de Deus. Qualquer coisa, a pessoa abandona Deus. Qualquer coisa, a pessoa quebra as alianças. Ela quebra. Eu conversei com um pastor. Hoje ele é um pastor separado. E ele se divorciou da esposa. Mas antes de divorciar, ele soltou uma para mim e falou assim: eu sou a favor do divórcio. Eu falei: querido, eu não sou. Mas você é, cada um no seu quadrado. Aí ele falou: e por que o senhor não é? Eu falei: querido, primeiro que Deus odeia o divórcio. E segundo, você não foi até Deus? Você não subiu no altar da igreja? Você não jurou a Deus? Você não falou, prometeu a Deus? Você não fez uma aliança com Deus? Como é que se quebra uma aliança com Deus?
Como? A ovelha vem para a igreja e fala: bispo, vou ficar com o senhor pode cuidar de mim, cuidar da minha família. Então nós estamos orando, estamos cuidando, estou jejuando por você. Esse mês todo é de jejum, menos no domingo, para o corpo aguentar. Aí a pessoa vai e some da igreja, não dá nem satisfação. Aí depois fica mandando mensageiro no WhatsApp. Aí eu sumi, né? Sumi. Ah, o senhor nem veio aqui, né? Você acha que eu sou o quê? Você não tem aliança, compromisso? A pessoa chega na igreja, às vezes, passando dificuldade, luta, a gente faz uma oração, a pessoa vai e ganha dinheiro, ganha uma causa na justiça, ganha uma coisa, nem para dar não vou nem falar de dízimo, nem para dar uma oferta. Nem para dizer assim, ó, esse mês eu pago o aluguel da igreja. Eu vou pagar a conta de luz, vou pagar a conta de água. Não vou falar nem de dízimo, que dízimo, misericórdia, só para quem é convertido. Queremos aliança por bobeira, por besteira. Se o bispo pregar assado e a pessoa não gostou do assado, ela vai procurar o outro assado. Não gostei. Quebram as alianças. E não é assim. Davi fez uma aliança com o pai dele, com o pai do Mefibosete. Olha, se você morrer, quem estiver vivo eu vou ajudar. Só que lá na frente, Davi vai fazer uma besteira, porque para mim isso é uma besteira. Em Jerusalém não entra aleijado e nem cego, isso é besteira. Mas é uma lei, e lei de rei não volta atrás. Por isso que eu te perguntei o que vale mais, aliança ou lei. Que lei de rei não volta atrás, e aí? Vamos para a Bíblia. Versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ele não está aqui não, senhor. Ele é tão miserável que é mendigo. Naquela terra miserável, uma terra que não chovia, não tinha prosperidade, o povo passava fome. Assim. Eu dou uma ajuda para ele, dou um dinheiro para ele, deixa a minha parte. Não, pare com esse negócio de você falar que você já fez a sua parte. Há uma aliança. Quem está entendendo? Há uma aliança. Eu poderia pregar aqui sobre a aliança de casamento, dever de marido, dever de esposa. Há uma aliança, eu fiz a minha parte, há uma aliança diante de Deus. Cumpra a aliança. Não é as suas leis bestas, não é o seu achismo besta, porque tudo isso cai diante da aliança que é feita com Deus. Glória a Deus. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Fiquei desempregado, se Deus não me der um emprego, eu vou sair da igreja. Que diabo de aliança que você fez de servir a Deus? Se Deus não me curar, eu não vou mais na igreja. Que diabo de aliança é essa? Recém-casado, fiquei desempregado, quase começou a faltar as coisas dentro de casa, fiz um voto com Deus de ir para a igreja a pé, da onde eu morava, não para a igreja que eu ia para a sede, a pé, uma hora para chegar lá andando. As pernas tremiam. Vê se eu larguei Deus. Já fiquei chegando, vê se eu larguei Deus. Já fiz trem com isso na obra. Vê se eu larguei Deus. Teve pastor e filhos que me traíram. Vê se eu larguei Deus. Hoje qualquer coisa larga Deus, qualquer coisa se afasta de Deus. E aliança. Davi podia falar assim, ó, tá bom, fala para ele que eu vou mandar uma mesada, que ele nunca mais vai precisar me intigar. Fala para ele que agora eu vou dar uma casa boa para ele lá em Lodebar, e ele tá bom, eu já fiz a minha parte, já fui bom.
Já fiz a minha para com esse negócio de falar que você já fez a sua parte. Ah, eu já fui na igreja hoje, já fiz a sua parte. Você tem que orar, tem que buscar Deus, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que cantar hinos. E se der para vir, volta na outra igreja. E assim a sua vida. Amém? Quem recebe? Esse mês já dei meu dízimo, deu uma oferta. Esse mês já dei minha oferta, deu outra. Esse negócio que você já fez a sua parte, isso é balela para quem não quer cumprir a aliança. Quem recebe essa palavra? Em nome de quem? Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de... Olha para mim, ele quebra a lei. Qual era a lei? Em Jerusalém, não entra. Segue indo já. Ei, traga ele aqui. Senhor, mas ele é traga ele aqui. Mas ele é aleijado. O Senhor disse que traga ele. Está na hora de você cumprir com as suas alianças. Ser crente. Você quer ser crente no domingo? Aí lá fora, lá no seu trabalho, você quer ser mundano. Adianta. Aqui você não solta palavrão, mas em casa, na rua, você solta. Que aliança é essa que você tem? Você não é servo de Deus, não? Servo do Senhor? Eu não quero saber das leis. Eu quero saber das alianças. Eu sei que a minha lei diz que eu não quero ninguém aqui, nem aleijado no céu, mas ele é filho de quem eu fiz aliança. E a aliança é maior do que a lei. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre. A minha... Mefibosete? Sim, senhor. Ele chegou se arrastando. É você? Sou eu. Fica com medo não, meu filho. Alguns anos atrás eu fiz aliança com teu pai. Eu era amigo do teu pai. Teu avô não gostava de mim, eu gostava dele. Mas eu tenho uma aliança com teu pai. Que a família dele teria tudo do bom e do melhor. E a partir de hoje, tudo que era do teu avô, tudo que era do teu pai, eu entrego nas tuas mãos. Querido, eu estou falando de terras de rei. Aquele homem era mendigo, agora vai ficar milionário. E outra, aí Davi é maravilhoso, né? Maravilhoso é Jesus, perdão, Davi é bom demais. Olha o que Davi vai falar. E você vai comer pão na minha mesa. Você pode morar lá nas casas de Saul, do seu pai, mas todo dia eu quero que você entre aqui e coma junto comigo. Porque para mim, você é príncipe, você não é um aleijado. Glória a Deus. Faça resplandecer a sua aliança. Uma aliança com Deus. Uma aliança que você tem com o Espírito Santo, de segui-lo, de servi-lo, de adorá-lo.
Eu já disse para Deus, isso é uma oração minha, que eu nasci para ser pastor. E que eu não gostaria jamais de deixar o altar. E se um dia eu pensar em me desviar, que Ele me mate e me leve embora. Eu tenho uma aliança de servir, pago o preço, enfrento dificuldade. Tem dia que é tão ruim. Tem dia que dá vontade de nem sair da cama. Tem dia que o diabo pinta e borda. Mas a aliança de Deus faz eu sobreviver e permanecer. Entende isso? Há uma aliança. E essa aliança que você tem que fazer brilhar. Você é servo dele, então diga para ele, viva para ele. Seja de Deus. Não seja uma pessoa boba que o diabo coloca uma isca e você cai. O diabo coloca uma isca e você cai. Satanás bota um negocinho e você cai. O diabo oferece lá uma lentilha e você troca o direito de primogenitura. O diabo coloca uma Dalila e você cai. Você cai. Tem uma aliança. Davi vai quebrar a lei dele. Pela uma aliança que ele fez com outro homem. E olha que homem é falho. Agora imagina a aliança com Deus. Deus falha? Não. Falha, pessoal? Não. Se o homem é falho, é sujeito a erro, ele cumpriu com a aliança dele, quebrando a lei dele. Imagina Deus. Eu tinha 14 anos de idade. E foi um bispo tomar conta da igreja que eu era membro. E ele falou uma frase, esse bispo já morreu. Ele botou uma frase, eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro até hoje. Olha o que ele falou. Às vezes você fica perguntando, ele era pastor, na época, pastor, quem cuida da sua família? O senhor largou tudo para pregar o evangelho? E ele falou assim, eu fiz uma oração no altar da igreja, dizendo, Senhor, eu vou cuidar da tua família, cuida da minha. Eu vou sair por aí cuidando dos membros, das ovelhas, cuida da minha família. Essa frase ficou aqui, ó. Quando eu fui levantado a pastor, agora você é pastor, eu fui para a igreja para auxiliar. Acabou a reunião, todo mundo foi embora, eu fiquei na igreja, eu era solteiro, tinha 16 anos, fechei a igreja, tinha eu mais 3 obreiros. Eu fui para o altar e fiz essa oração. No bairro de Higienópolis, Rio de Janeiro. Senhor, foi a minha primeira igreja. Senhor, cuida da minha família, porque eu vou cuidar da sua. E até hoje, Deus tem cuidado da minha família. Isso é aliança. Glória a Deus. Aliança. O que às vezes atrapalha você é as suas leis. Você que bota uma lei para você seguir. Pô, a partir de hoje eu vou fazer assim, a partir de hoje eu vou agir assim, e a partir de hoje você fica besta, assim. Pô, besta. A partir de hoje não entra nenhum cego, a partir de hoje não entra nenhum paralítico. Vai agindo do jeito que você quer, até chegar à aliança. E aí, vai cumprir ou vai quebrar? Se cumprir, tem consequência. Se quebrar, tem consequência. E aí, o que você quer?
Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus faça uma aliança conosco aqui. E que você faça uma aliança comigo. Sempre. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Esse foi o recado de Deus para você aqui nessa manhã. Bata a palma para Jesus.